Ô de casa, estamos chegando, Dona Maria, seu José. Esse é o Entre Família aqui na TV Novo Tempo. E é um prazer imenso ter um cantinho no seu coração, no seu sofá, na sua sala. Boa noite àqueles também que nos acompanham em outro horário. Ao meu lado, Suzane, boa tarde. Boa Tudo tarde, jóia? Cris. Encerrando essa semana, Nem fale esse negócio, não, um negócio já, semana especial de Portugal, o último dia. Foi uma semana muito especial mesmo. Boa tarde para você que está aqui mais uma vez coladinho com a gente para fechar com chave de ouro, como a gente disse ontem. Porque a história de hoje é sobre amor, né, Cris? Gente, amor genuíno. Agora, a própria Patrícia, que hoje vai estar conosco aqui também, hoje vai estar o pastor Gilmar Batistotti, então vai ser um pastor que a gente ama, passou muito tempo conosco aqui, né? Mas falando justamente do impacto de uma história. A gente não quer romantizar nada, né? Mas, assim, aquelas atitudes, aquelas decisões, pessoas tão diferentes, né? Eu me achei um pouquinho, porque eu sou totalmente diferente da minha esposa. E aí, esse amor genuíno, você pode ter um CPF ou pode ter um CEP de qualquer lugar. Quando você decide esse amor, não é que você não vai ter problemas, né? Porque ali mostrou muito real a diferença e as escolhas e tal. Mas é uma história fantástica de uma aldeia no norte de Portugal, assim, 500 habitantes, casa de pedra, mas não tem nada a ver com aquela história. Tipo assim, teria que voltar muito atrás. Então, é muito bacana a história de hoje. Você já está emocionado? Não, bocejando mesmo. Velho, quando começa a bocejar, começa a chorar. Já tem uma lagriminha aqui, assim. Ai, meu Deus. É meus boletos. Porque a gente chora feio, né? Já viu que a pessoa... Tem gente que chora feio. Não, é assim. No dia que cai o pagamento, eu fico super feliz. No dia seguinte, que começam os pagamentos, aí eu começo a ficar É notícia rápida. Salário é notícia rápida. Chegou, vai embora. É uma despedida completamente intensa, mas é isso aí. Pois é, essa é a única história que eu não sei completamente. Só sei mais ou menos isso que você disse. Então, eu particularmente estou muito curiosa, porque é uma história de romance. A gente vai ver como esse casal fez para adaptar. Porque o que eu sei é que eles são muito diferentes. São muito diferentes. Um é urbano, o outro é do campo. E aí? Como é que eles fizeram para fazer essa mudança toda? Lembrando que a gente está falando de Portugal, de brasileiros que vivem lá. Então, o Cris e a Patrícia vão contar essa história. Eu quero mandar um beijo aqui para dona Ângela, que está aqui nos bastidores com a gente. É a mãe da Jaqueline, a nossa beijo para ela. Está aqui assistindo. Ô, dona Ângela. Ela mora aí no centro de Minas Gerais. E assiste. Quarta-feira ela esteve aqui no almoço, dei um abraço forte nela, até marquei ela no Instagram, porque ela tem Instagram. Ai, que ela está sempre stalkeando lá e tal. E hoje eu convidei a senhora tão purinha na sexta-feira para ver o nosso programa e ela atendeu o nosso chamado. Está aqui. Uma história de amor com a filha e ama Novo Tempo, ama Entre Família. Gente, já quero mandar um abraço para esse casal, ó, lá de Portugal. Um beijo forte do coração. Vai valer a pena, porque foram pessoas que nos abraçaram assim. Olha, pensa numa recepção, pensa em pessoas especiais. Eu sei, eu lembro de você falar com a Patrícia, vocês saíram bem reflexivos. Acho que é por isso que é a minha curiosidade maior ainda. Que história é essa, minha gente? Então não perde não, Entre Família tá só começando. Chega junto para esse último dia do especial de Portugal, tá? A gente vai fazer um breve intervalo e volta já já. Muito bem, estamos de volta. Prepara o coração, falar de amor genuíno, né? Tem uma história muito bacana ligada a Deus responder as nossas orações, porque como pode, né? Pessoas diferentes assim, mas quando você dobra de joelhos, Deus está lá, ó, na frente. A gente só consegue ver até essa câmera aqui, minha senhora. Eu lhe imagino aí o senhor, a senhora, mas Deus, ele consegue ter essa visão, né? Não tem início, não tem fim. E a gente quer fazer uma pergunta para o nosso telespectador também. Olha, e você? Você sabe o que é o amor genuíno? Viveu isso de uma forma? Essa escassez tem prejudicado também alguns relacionamentos, né? De ter esse contato, esse amor de Deus, esse amor para com as pessoas. A gente vai dar um conceito hoje do que é esse amor. Você pode participar com a gente, DDD 12 98315 0249. Manda aí a sua cidade para a gente mandar um abraço para você, o seu nome. Mas se tiver alguma coisinha mais delicada, manda anônimo. O importante é você ser acolhido aqui com esse amor que a gente tem por você. Não é verdade, Suzane? É verdade verdadeira. E agora a gente recebe os nossos convidados ilustres. Tenho aqui ao meu lado Patrícia Piper, que é a nossa diretora e produtora e roteirista e tudo mais dessa série especial de Portugal, está com a gente. Do lado dela está Gilmar Batistotti, nosso pastor querido, amado, apresentador da Escola Bíblica. Todos sejam muito bem-vindos ao Entre Família. Nossa, que recepção, né? Eu fiquei constrangido. Daria até um chá se tivesse. O pastor sabe que faltou alguma coisa na apresentação dele. O topete. Tupete prateado, lábios de Jolie e um coração gigante. É o nosso pastor Gilmar Batistotti. Se eu não falasse, pastor, passou um ano aqui falando desse tupete prateado, os lábios de Jolie e um coração. Eu não aguento os lábios de Jolie. Porque, claro Não, que é. tupete prateado, eu até mantenho a compostura. Quando eu falo os lábios de Jolie, aí eu começo. Mas é um desenho do nosso Gilmar Batistotti. É um homem com um coração lindo. Obrigado, pastor.
Uma alegria. No silêncio recatado, a sensatez se refugia. Você gosta dessa frase, né? Eu adoro essa frase. Mais para usar comigo. Mas, ó, foi legal. Então, aproveitando esse momento, né, a dona Ângela, que está assistindo aqui com a gente hoje, aqui de camarote, disse, nossa, Gilmar, você é mais bonito e mais jovem, pessoalmente. Esse homem, ó, chega em flor. Obrigado, viu? Com essa recepção, então, todos sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Patrícia Diretora. Piper, que história é essa que a gente vai ver hoje? Calma aí, antes da história, deixa eu falar. Eu tô aqui, eu tô a semana inteira querendo falar. Por favor. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho com a minha diretora hoje, a Ana. Eu vou ficar até Porque muda quando a hoje. gente tá... Não, pode falar, não tenho muita coisa para falar, não. Eu acho que as histórias falam por si, né? Chegar aqui, estar aqui hoje é uma gratificação. Recentemente, era mais 11h30, eu estava terminando de assistir essa história e eu sinto, né, o Cris compartilhou comigo, o Rossini, desse momento que a gente teve lá e agora no final o Felipe, que é o fechamento de um ciclo, né? A gente começou a idealizar essa série lá para o final de março e passagem, orçamento e tudo mais. Então vai passando um filme dando um alívio, assim, tipo, a gente conseguiu e como as histórias ficaram entrelaçadas com os convidados, como a gente conseguiu passar não só a experiência que a gente teve lá, como também os temas que tenham a ver com o nosso programa e finalizando aqui no estúdio, então eu estou muito feliz, né? Então eu vou começar antes que depois não consiga despedir. Eu falei quarta-feira que a gente tinha conseguido o quadrinho, né? Eu acho que tem que mostrar o quadrinho que a Anne pintou lá do Bairro Alto, de Lisboa. A gente adquiriu esse quadrinho, ela pintou, pôs aqui do Entre Família e é uma recordação que a gente tem, né, Cris, desse Verdade. momento e desse carinho de tantas coisas, né? Sabe que depois que vocês dois virarem professores, que isso acontece em algum momento da vida de bons profissionais, vocês vão poder contar essa história, né? Tem muita coisa. E assim, Lembra, Patrícia, que quando a gente foi naquela viagem, eu tinha cabelo naquela época. Interessante, assim, na hora da gente acreditar, né? Isso é uma coisa boa de falar, que nem sempre a gente tem essa oportunidade. Só quem está na frente da tela que aparece, né? E nesse caso foi 99,9% foi o Cris. Mas o que acontece por detrás, né? Então, desde colocar um negócio para bloquear o sol, para que a imagem fique mais bonita. Então, assim, criatividade, quem está lá, desde dirigir enquanto você está cansado, em montar toda uma cena, ou produzir um texto em 20 minutos de viagem. Cris, a ideia é essa. Ou abrir um computador, vamos montar um espelho e ver como que isso vai ficar. O espelho é tipo um roteiro que a gente tem, né? Que agora a direção está lá com o roteiro. O que a gente vai fazer? O que a gente quer dessa história? Então, assim, até na hora dos créditos, só finalizando, quem que produziu essa série? Eu não produzi essa série sozinha, tipo, foram a várias mãos e o produtor também, o Cris também foi produtor dessa série, então a gente ia, terminava, ele falava assim, falta mais alguma coisa? Eu falei, falta. Então, anotando as perguntas, faz assim, faz assado. Então, assim, é muito detalhe, né? Eu imagino a cabeça também com a responsabilidade de trazer tudo que programou, tá num país diferente. Não, tudo. E quando você vai marcar uma entrevista e a pessoa fala, infelizmente eu viajei e não vou poder. E aí, o que você faz da cidade que você tá, onde você tá? Foram 3, né? Caíram 3 entrevistas. E aí a gente vai falando, o que eu vou fazer? Eu tenho que voltar com aquele número de histórias que tenham a ver com aquilo que eu planejei e tudo mais. E aí, para finalizar, né, eu acho que não é menos importante, pelo contrário, hoje eu falei, Felipe, obrigada por ter construído essas histórias comigo. Porque você pegar uma entrevista de 50 minutos e reduzir ela a 10, 12, 14 e ter liga, então trilha, que tipo, é péssimo buscar trilha, ter as imagens certas para cobrir os cortes, porque quando a gente ouve, parece que tá ok, deu tudo certo, mas não é assim. E em muitos momentos eu falei, Felipe, isso não vai ficar bom. Aí é um quebra-cabeça, né? E aí hoje eu terminei e eu fiquei muito satisfeita com o resultado. Parabéns. Eu acredito que no nosso caso, que além de apresentarmos um produto tecnicamente excelente, eu também acredito que por trás de cada ação técnica tem que ter uma ação espiritual para que o Espírito de Deus guie, para que o produto final alcance o que a gente quer alcançar, que
que é o impacto. Pastor, formidável, inclusive, e para tudo tem que ter o convite de Deus. A gente tem um presente para você já, que é Deus Me Ouve, que tem tudo a ver com a história da Cris. E um casal maravilhoso, totalmente diferente, uma história que nos marcou a Patrícia também, o Rafa, e você vai conferir a primeira parte dessa história agora. Vamos dar um pulinho? Gente, uma aldeia, 500 habitantes. Esse é só o final da história. Vamos voltar um pouquinho? Voltar ou começar? Espera aí, gente. Pode rodar. De casa, povo bonito do Entre Família. E aí você, como é que você tá? Tudo bem? Você está fazendo aquele chazinho? É maracujá, camomila? E o bolo? É fubá? Deixa eu sentir o cheirinho daqui. Que cheirinho gostoso, bom demais. Estamos de volta aqui no Entre Família. E me dá um cantinho no sofá, um cantinho no seu coração. Deixa eu colocar um temperinho aí na sua tarde. Estamos aqui no extremo norte de Portugal. Um lugar que foi pintado à mão. Sabe aquele negócio? Em cada detalhe, uma aldeia com apenas 500 habitantes aqui no território de Braga. E aqui reside um casal que nos recebeu com muito carinho. Você vai receber você também, tá? É convidado nosso, por favor. Com uma história fantástica. Sabe aquele amor de Hollywood? Ah, Cris, será que existe? Pois bem, Cris, conta pra gente como você veio parar em uma aldeia aqui em Braga, qual foi o seu projeto de vida, qual foi o planejamento do casal para chegar até aqui? Planejamento mesmo foi coisa recente, sabe? O que começou a ter é um desejo, um sonho no meu coração de morar fora das cidades, morar no campo. Mas como fazer isso? A vida é na cidade, teus recursos vêm de lá. E o meu marido é extremamente urbano. Aí eu pensei, eu falava com ele e havia rejeição, muita rejeição. Eu acho que esse é aquele sonho utópico, nunca vai ser alcançado. Mas nutri, não conseguia esquecer disso. Os problemas vinham na cidade, você só pensando naquilo, né? E falando, Senhor, muda o coração. Se o Senhor puder, muda o coração. Esse é um trabalho para o Senhor, eu não posso fazer nada, né? Mas isso levou tempo, viu? Foi mais de 10 anos esse sonho sendo nutrido, né? Nós fizemos uma viagem uma vez para a Europa, passar um tempo um pouquinho longo, né? E ele gostou muito dessa experiência de passar fora de casa, ficar bastante tempo, outra cultura e tudo mais. E uma vez ele comentou comigo no fim da viagem, o que você acha da gente morar fora um tempo? Olha, Portugal, que é a nossa língua, não sei o quê. E ele foi falando animado e eu me arrepiando. Porque assim, como assim morar fora? Eu queria morar no interior do meu país, não fora do meu país, né? E ele dizia, olha que maravilha que ia ser. E eu comecei a me imaginar fora do país, longe dos meus sobrinhos, longe dos meus pais, longe de família. Eu comecei a chorar. Chorei. E ele não entendeu por que eu chorei tanto, mas é que na minha cabeça estava fazendo um cenário já. Eu não me via longe deles. Retrocedendo só um pouquinho dessa história para você entender o que aconteceu. Estávamos conversando com uns amigos um dia e ele falou uma coisa que me abalou demais. Ele contou assim, rapaz, as mulheres são muito diferentes, né, dos homens. Você sabe que eu sinto que se eu pegar na mão da Cristiane e sair andando para qualquer canto desse mundo, eu estou completo. Mas mulher precisa de mais, né? Mulher, quando tem filho, precisa dos filhos perto, precisa da mãe, precisa do sobrinho, precisa do... E homem não, precisa da mulher, né? Chegou um ponto na minha vida que eu me senti absolutamente completo com ela. Tá? Eu pego a Cristiane para mim e vou para qualquer lugar. Você recomeça, reconstrói, você faz qualquer coisa, mas tudo que você tem de mais importante está lá junto com você. Nossa!
Aquilo me bateu assim, pesado, né? Foi um soco para mim. Porque eu falei, cara, ele se sente completo comigo e eu não me sinto completa com ele. Aí eu pensei assim, não tá certo isso. Eu tô sentindo tudo errado. O que eu faço? Eu brinco dizendo que a Cristiane, ela é tão emotiva que às vezes ela chora até com um comercial de manteiga, né? E eu falei, não vai funcionar isso de jeito nenhum. Quando as amigas foram fazer uma despedida para ela, eu falei, cara, esse projeto vai estar meio encerrado por aqui, porque ela vai em prantos e vai acabar por aqui. E não, quando ela não derramou nenhuma lágrima, eu falei, cara, tem alguma coisa misteriosa acontecendo aqui, né? E as coisas foram progredindo e eu falei, quando a gente chegar lá, vai ser um impacto, né? Eu estava sempre esperando o momento do impacto, que ia cair. Ia dar aquela questão psicológica, né? Que a pessoa, não, ela está sob um efeito de alguma coisa, vai cair em algum momento. E não caiu, as coisas só melhoraram. E para alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, né? O que você diria para o pessoal de casa? Como é que é viver o sonho de Deus que a gente não enxerga na hora, mas depois vivencia o processo? Conta pra gente um pouquinho sobre a fé de viver o sonho de Deus. Ele acabou perguntando na internet, pesquisando várias coisas e separou algumas coisas para a gente visitar quando viesse para cá. Ele não me contou, mas as coisas foram saindo da reserva porque foi sendo alugado. E ele queria, assim, que a gente viesse para um lugar que fosse campo por minha causa, mas que a gente não precisasse ter muito investimento, então que já fosse uma casa mobiliada. Quando ele disse assim, vamos visitar então, eu queria visitar uma em especial. Eu falei, vamos? Preparada para visitar umas 5, 6 pelo menos. Chegamos na casa e falamos com a dona, muito simpática, ela mostrou tudo, realmente tinha tudo na casa, tudo, desde talheres e cobertores, colchões novos, tudo. Não precisaria comprar absolutamente nada para entrar na casa, entrar com a mala. Ele conversou com ela e ele fez uma coisa que não é típica dele. Ele começou a negociar com a mulher no primeiro dia. E as outras opções? E ele não me falava nada, eu não podia falar nada porque estava ali em conversa. E ela falou assim, tá bom, eu consigo lhe fazer o desconto. Ele falou, então tá fechado. Eu, como assim tá fechado? Eu quero ver as outras opções. Aí tá, fechou o negócio com ela, fomos pro carro para ir embora. Aquele silêncio mortal. Aí ele vai embora, ele olha assim para mim, ele falou, tem uma coisa para te contar. Eu falei, sou todo ouvidos. Aí ele disse, sabe aquelas casas que eu separei? Não tinha mais nenhuma, essa era a única. Aí eu falei, você tá falando sério? Ele falou, era a única que sobrou. Eu falei, coisa de Deus também, porque assim, tem tudo ao redor, água de mina, paisagem, montanha, tudo que eu pedi, casa em pedra, tudo que eu pedi. Coisas do meu coração que eu não pedi também tinha. Aí fechou. Esse um ano aconteceu de virar 2. Aconteceu de virar 3 e já está indo para o 4º. E quando eu saí do Brasil, eu estava resolvida. Satisfeita e completa com ele, sem choro. Eu sou muito chorona, sem choro nenhum, saindo do Brasil despedindo das pessoas. Então eu sei que foi Deus. Foi Ele que resolveu essa questão para mim, Ele que acalentou a minha alma, meu coração, para fazer com que eu sentisse completa com Ele. Agora, eu brinco dizendo que agora eu tenho um problema, porque ela gostou tanto, ela se adaptou tanto, mesmo longe da família, que agora ela está olhando e falando, pô, acho que a gente pode morar aqui, comprar alguma coisa aqui e tal. Agora, eu fiquei preocupado, eu falei, poxa, e agora? Me conta o seguinte, falando do maridão, né? O Sérgio urbano, né? Totalmente de cidade, agora no campo. E aí? A gente tem a tendência de fazer uma imagem, né, de como Deus trabalharia. Às vezes você até pede que Ele faça determinada coisa e não é assim. Acho que Deus trabalha de um jeito muito único, muito personalizado, né? Então o Sérgio não virou um homem do mato. Ele não vai lá mexer na enxada, na terra, tudo. Ele tem um trabalho que ele faz remotamente. Mas começou a acontecer uma coisa muito interessante. Por mais que ele não virou o homem do mato, ele começou a ter muito prazer estando no mato. Cada vez mais eu estou gostando daqui. Aconteceu uma coisa muito interessante, a gente voltou para o Brasil, nós ficamos 2 meses lá, eu tinha que resolver alguns problemas. E daqui a pouco eu olhei e falei,
cara, isso aqui é só confusão, né? Que saudade de Abadim. E aí quem me surpreendeu fui eu, né? Então a gente vê Deus atuando nas duas pontas, né? E a gente sabe, eu sei conscientemente de que o interior é o melhor lugar para a gente estar, né? Eu tenho vivido isso, eu tenho sentido isso. E ficou maravilhoso, criou um conjunto que eu jamais esperava, né? Por quê? Porque a gente tem essa paz do campo, a tranquilidade, né? Que no meio de uma cidade grande é super agitado, é complicado, e tem essa paz. Eu estou agitado, mas olhando ao entorno isso traz muita paz. Então eu tenho sentido o meu gosto ir se transformando aos poucos, né? Então eu já tenho um prazer aqui que eu não tinha, e eu estou vendo também os gostos da Cristiane sendo transformados também a cada dia, Deus acalentando o coração dela, as coisas que eram importantes, tendo uma certa redução, né? E a gente está conseguindo manter o equilíbrio, que eu acho que é o fundamental para um casal, para uma vida, né? O equilíbrio. Personalidades tão diferentes, como é que vocês se ajustaram? Assim? Porque a gente está falando dessa questão toda, né? Não é aquele amor de cinema, existem diferenças. Como é que alinha isso, né? As diferenças te levam ao crescimento. As diferenças te fazem crescer. Você não cresce na igualdade, na calmaria. Você cresce com as diferenças e nas dificuldades. E é isso que a gente tem experienciado. O Sérgio é uma pessoa extremamente envolvida para o relacionamento dar certo. Ele tem um empenho incrível, é paciente comigo no quesito de que se precisar virar uma noite conversando para resolver uma diferença, vamos lá. Não é o tipo de homem que fala, não quero discutir a relação. Não, vamos para a DR e ele faz isso com louvor. E é o que nos faz crescer. Isso é importante demais. As diferenças ajudam muito. Que demais! Quero mandar um abraço super especial para a Cris, para o Sérgio. Essa história não para por aqui não, né? Forte demais, né? Quando eu vejo essa história, me dá até uma certa paz, assim, né? Porque ser humano, somos pecadores, mas o amor genuíno, quando você escolhe, né? A diferença é que nos faz crescer. Vamos entender então, Cris, que é esse tal Vamos. amor genuíno, né? Que a gente está falando tanto aqui hoje. O pastor Gilmar Batistotti tem essa incumbência oficial agora, pastor, de nos dizer. A gente fala às vezes nas nossas conversas, mas o que de fato é o amor genuíno? Quero só buscar algumas coisas na história para a gente construir a ideia, né? Tem muita coisa boa ali. Quero falar de uma que ela citou, que é muito legal, né? Que não tem a ver com a definição, mas eu acho que vale a pena colocar. Entendi. Porque Fica no seu preâmbulo ela aí. fala assim, que o homem só precisa que uma mulher segure na mão que ele vai, né? Isso é muito interessante quando a gente vai para o texto bíblico, né? Analisando isso. Lá na criação, há uma palavra, quando Deus vai definir a criação da mulher, né? Eu vou lhe dar uma auxiliadora ou uma ajudadora, né? Essa palavra, originalmente, na Bíblia, ela é usada para Deus. É a palavra Ezer, que reporta, a gente, quem lê a Bíblia normalmente vai lembrar de Ebenezer, que é uma expressão usada que define até aqui nos ajudou o Senhor. Então Deus sabia que o homem precisava de uma ajudadora, e a Bíblia define como idônea, ou alguém que fosse fiel a ele, e é o que acontece ali. Mas tem muitas ideias aqui muito legais dessa história, que é inspiradora. Porque a gente pode acreditar que aquilo que Deus colocou no coração do homem, que ele é, né? 1 João 4,8 vai dizer que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Originalmente, a gente tem na língua grega, na realidade são usadas duas, né? Mas na língua grega, dentro da filosofia, 3 palavras que definem amor, né? Eros, filéu ou filia, vai depender de como a gente vai colocar o tempo aqui, e agape, ou ágape, como a gente define, né? O amor está relacionado a sentimento, eros, que está mais ao desejo, né? O filéu, que é a amizade, e o agape, que é o amor que vem de Deus, é o amor genuíno, é aquele amor desinteressado, aquele amor que submete, né? E a definição de Deus é esse amor. E nós fomos criados à imagem de Deus, então Ele colocou na gente. Eu já falei isso aqui algumas vezes quando eu estive no programa.
Ele colocou na gente originalmente esse amor. Só que com o erro, o lapso, o pecado, como a gente define, a gente se distanciou daquilo que originalmente a gente era. E o contrário disso fez com que o homem se tornasse um ser egoísta, que pensasse nele mesmo. E qual é o grande objetivo do plano da salvação? O que Jesus foi fazer na cruz? Jesus fez a maior demonstração de amor, morreu, para devolver para a gente aquilo que Deus colocou, que é esse amor genuíno, agape, o amor desinteressado. 1 Coríntios 13 faz uma descrição desse amor. E a gente começa a perceber ali nas falas que Deus começou a realizar isso no coração deles. Quando por exemplo, um indivíduo urbano se submete a viver num ambiente rural. Mas por que eu faço isso? Por que eu faço? Por amor? Exatamente. Agora, quem que gerou essa mudança dentro de mim? Naturalmente eu faria o quê? Eu agiria com um ato de egoísmo, eu não quero. Mas Deus vai trabalhando, e ela citou assim, várias, na conversa assim, Deus guiou, Deus dirigiu. Por quê? Porque houve uma submissão. E quando existe uma submissão àquele que é o originador desse amor, existe uma transformação. E aí essa transformação se dá aonde? Nos relacionamentos. E eu acho que ela se dá de uma forma tão poderosa que, para a Cris, ela se despediu das pessoas sem chorar, como ela mesma diz, né? Então, isso foi de dentro para fora. Ela não fez nenhuma performance, né, Paty, para agradar o marido. Isso aconteceu. Ela percebeu que precisaria, buscou essa orientação e, de repente, ela conseguiu se despedir sem chorar. E ela percebeu isso nele, né? E ela percebeu isso nele. Então, ele se rendeu também ao originador. E como que ele demonstra isso? Quem que abandona seu país, sua cultura, sua família e vai para uma outra... Alguém que se sente segura. E ela se sentiu segura. Eu sei que eu posso estar do lado dele porque ele vai me amar, porque ele busca a fonte do verdadeiro amor, né? Agora, o pessoal de casa deve estar perguntando assim, Cris, gente, será que fé é uma coisa burra, né? Não, estou falando de um empresário, um investidor financeiro. De repente você tem um testemunho de alguém lógico ali e quebrando toda a lógica. Mas, Cris, será que Deus me ouve? Eu quero um minutinho de você aqui, esse programa que não está aqui por acaso. A gente quer enviar algo para a sua casa especial. Vem comigo aqui na tela, que eu tenho um presente para você. E esse presente aqui já foi pago pelo Anjos da Esperança. Cris, material maravilhoso. Aproveita para dizer que 8 horas da noite, de segunda a quinta, tem estudo sobre... Verdade. Tá bom? E aí, com esse material, o pessoal vai dar sequência a esse estudo. Boa lembrança, a gente está com um professor aqui, né? Escola Bíblica, às 8 da noite, na sua TV Novo Tempo. Meu querido, um guia de estudo da Bíblia fantástico. Ai, tá quentinho, hein? Oxe, quentinho, saiu agora do forno. Olha só, é um guia que já foi pago pelo Anjo da Esperança. Fique tranquilo, vou mostrar para você aqui, ó. Deus me ouve. Um outro amigo nosso aqui, pastor Leidivan, que tem o Lugar de Paz, que é um programa específico de oração. E ele trabalhou aí 8 temas especiais com a Bíblia para ajudar você. Assim como a Cris, imagina, gente, a Badim, lá em Portugal, né? Lá em Braga, nada a ver com o que ela tinha, mas muitas vezes sonhar com Deus, conversar com o Pai, né? Tem essa questão terapêutica e há poder na oração, na fonte de quem é amor. E a gente quer enviar para você totalmente de graça. Teve um preço, tá, para diagramar, para escrever, para imprimir. Vai ter um valor para enviar pelo correio, mas fique tranquilo. Eu garanto para você que você não vai pagar nada. Cris, me fala, agora nesse momento você pode pedir através do WhatsApp, que eu vou passar para você. O DDD é o 12, isso, 12 é o DDD, 982444449. Eu vou repetir para você, mas é para você pegar esse WhatsApp, salvar. Eu vou dizer o que você tem que fazer, tá? Para adquirir totalmente de graça. Vou repetir, 12 982444449. Tira a foto aqui, tá? Ó, desse número para você salvar depois, que eu vou te explicar. Você vai mandar assim, ó, quero o guia prático, né? Deus me ouve, quero Deus me ouve. Enfim, nós vamos entender, né? O nosso WhatsApp vai entender. Ele é espertinho, vai mandar um link para você. Você vai clicar nesse link e pronto.
vai ter ali para você colocar os seus dados. Dona Maria, nome completo, direitinho, seu CPF, fica tranquilo que a gente vai guardar os seus dados e endereço, tá? Não vai colocar o da vizinha que vai chegar para a vizinha primeiro. Colocou todos os seus dados, nós temos lei de proteção de dados e você vai receber pelo correio de graça. Gente, é um material fantástico. Depois, com esse guia em mão, você vai fazer o quê? Acompanhar, inclusive, às 8 da noite na TV Novo Tempo, o Escola Bíblica, porque o pastor ele está pegando cada tema desse e adicionando muito conhecimento junto com você. É uma TV que tem uma escola bíblica para ajudar você. E é legal que você pode fazer isso aqui junto com o marido, bom demais. Tá? O WhatsApp é o 12982444449. A gente vai fazer o seguinte, vai para um intervalo, diretora? Vamos dar uma respirada? Então, ó, aproveita esse intervalo, tá? Para você já pedir o seu guia Deus Me Ouve, quentinho. Ai, ó, cheirinho do Anjos da Esperança, esse projeto da sustentabilidade. Enquanto isso, se prepara, tá? Porque tem a segunda parte da história da crise do Sérgio, que eu pensei que tinha acabado, menino, que nada, acabou não. Tem a segunda parte e a sua participação aqui no programa, tá bom? Um breve intervalo e a gente volta já já. Porque no fundo tem cebolinha, gente. Tem cebola. A gente já provou aqui. Patrícia, nosso diretor aqui, nosso cameraman também aqui, né, Rossini? Dá um ok aí, tudo certo? Tudo certo, aqui tem cebolinha. E até a Patrícia não sabia, eu também não, né? Que muitas vezes aquela cebolinha embaixo tem a cebola. Pode puxar uma aqui? Pode puxar. Vou aqui dar um jeito na horta, gente. Por favor, aqui, Rossini. Ó, cebolinha aqui, na terra tá pegando aí de casa. Olha só. Pode puxar. Vamos puxar, a Cris vai puxar. Opa! Bate ela assim pra sair a Daqui, terra? ó, olha só, Cris do campo aqui também são crises, estamos em crises e felizes. Ó a cebolinha aí, Rocinho, ó. Deixa eu ver o cheirinho. Gente, essa vem com perfume, tá chegando aí. Seguido, eu cheiro os bolos que você faz. Agora, cheira a cebolinha dentro, família. Hã? Coisa boa, gente, plano de Deus. E aqui do lado, aqui, ó, dá uma olhadinha. Olha o tamanho da couve. Você que tem falta de magnésio, hein, Cris? De manhã rica. parece que tem uma... Você faz um suco pela manhã com... Suco verde. Suco verde. Você tem que ir no mercado buscar ou não? Tudo aqui. Plantadinho. E ainda o mato que você não planta também te propicia ervas, que são as plantas não convencionais. Você pega tudo também de graça e põe no suquinho verde. Fantástico. Macieira ali embaixo, pereira, kiwi, cereja, caqui. Tá tudo aqui. Nozes. É fantástico. Bom demais, hein? Eu sei que não é época de plantio, que esse ano você não plantou muito, né? Mas tinha que ser aqui, na sua horta, na sua plantação, que eu quero perguntar para você. Como é que é a Cris aqui no campo, né? Dentro do sonho de Deus, Deus trabalhando na tua vontade? É muito legal, porque assim, eu me sinto uma Cris preenchida, sabe? Uma Cris que se sente conectada. Então, quando você está conectado com a natureza, você está conectado também com Deus, né? E isso daqui me faz o tempo inteiro ficar fazendo lições e refletindo e falando, puxa vida, como é que é isso? Olha que ensinamento que eu tive hoje. Você olha para lá, às vezes, vê uma erva, um bicho na tua plantação, você aprende. É muito gostoso, eu me sinto realmente muito completa aqui. Eu fico pensando também, né, de como funciona a tua cabeça. Você estava num sonho, buscando algo que você não sabia o que era também, né? E lá você tem um movimento. Tem gente que está lá trabalhando, tudo bem, está no centro de São Paulo, mas você tinha esse desejo dentro do coração, não achava e tal. E de repente agora a tua cabeça encontrou essa vontade, né? Outros assuntos que você não pensava por aquele ritmo aqui, você consegue conduzir, né? A vida do matrimônio. Nós chegamos aqui e encontramos um clima diferente. Nossa, que paz e tal. Porque às vezes a pessoa não combina com o ambiente. Sabe aquela pessoa que vai para o interior ou vai para um lugar, vai reclamando e existe um ruído. A pessoa ela não está entendendo, né? E aqui não, né? A gente fala assim, juntou a fome com a vontade de comer. É verdade, é assim que eu sinto. E eu sinto que era mais do que eu pensava. Aconteceu muito mais intenso do que eu pensava. Foi uma conexão imediata. Lidar com as dificuldades de coisas que te traz experiências positivas e te faz
construir novas ideias e faz você ter a certeza de que você está tendo um trabalho físico, mas que você está caminhando para um mental melhor com as coisas de Deus, te alimenta. Saber que você tem que ter a responsabilidade de fazer a sua parte. Mas você fazer a sua parte não faz com que você seja a pessoa que está fazendo a plantinha crescer. A plantinha crescer só depende do seu cuidado externo. A vida da semente não é tua. A vida da planta não depende de mim. O cuidado e a manutenção dela depende. E é igualzinho a vida da gente, né? O cuidado e tudo depende em certo aspecto. O restante não depende de você. Você faz os planos, mas quem executa é Deus. E agora então, Cris, vivendo o sonho de Deus, conta pra gente os benefícios de sair de uma capital, vir morar no mato, o próprio esposo que você tem, né, trabalhando com o mercado financeiro, agitado. O que vocês sentiram na balança, né, nos planos de Deus, os benefícios de viver aqui? Bom, na minha vida eu vejo todos os benefícios, né? Melhora a sua disposição, você respira um ar tão mais puro, você tem mais vontade de enfrentar alguns problemas, sabe? É muito interessante isso. E você estar em contato com a natureza te relaxa, deixa você mais disposto a algumas outras coisas que às vezes na cidade, um levantar assim de sobrancelha você já desequilibra completamente. E eu tenho um temperamento mais explosivo do que ele, né? Então, nos nossos diálogos, eu é que sou a mais acalorada. Eu é que levanto mais, boto mais a mão para mexer e tudo mais. E ele é o que me equilibra. Ele é urbano, eu sou a do campo, né? Mas a gente tem essa troca. Mas o campo traz esse equilíbrio emocional para os dois. E aí você acaba trazendo esse equilíbrio externo para o relacionamento. E é um treino. Cada coisa que a gente vive aqui nos treina a ser mais resilientes, a ser mais compreensivo, a ser mais compassivo um com o outro e aceitar as diferenças. Porque as diferenças, como a gente estava falando, elas são impressionantemente mais produtivas do que as igualdades. As diferenças te levam mais longe e te equilibram. É fantástico. O que a gente precisa mesmo? A gente precisa de alimentação. E onde isso acontece? É no campo. Né? Você precisa do quê? De água pura. Mas aonde isso acontece? Né? Não é na empresa de saneamento básico. Né? É no campo, é da onde a água brota, é na terra. Né? Então, os verdadeiros valores que existem nesse mundo não é o homem que construiu. Né? É Deus que fornece para a gente de graça. Né? E o homem tenta comercializar isso. Mas tudo vem de Deus e é absolutamente de graça. Ah, gente, que demais! A gente sempre adora uma boa história Legal, de né? amor, né? Aconchegante. Parecendo filme, mas sem vilões, sem mocinho, né? Ambos estão ali. Histórias conectam as vidas, né? De alguma forma a gente se identifica ou com o sonho ou com a necessidade. A gente está conectado, né? Com o desejo que a gente tem. Essa história, acho que é interessante a gente falar. A gente tinha chegado em Portugal, a gente tem um fuso, eram 4 horas de diferença, 3 ou 4 horas de diferença. E aí, quando a gente chegou lá, a gente não tinha conseguido. Então, a gente ia dormir muito tarde, porque o pôr do sol era muito tarde, e acordava mais tarde, fomos atrasando as gravações. E quando a gente chegou lá, né, o Cris estava falando aqui nos bastidores, foi quando a gente relaxou. A gente estava chegando o sábado, a gente chegou no horário do sábado, a gente teve uma janta, uma lareira, uma coisa aconchegante, né? E aí, primeiro foi o impacto, né? Da temperatura também. Da temperatura, do sono. Então, a gente dormiu o outro dia até bem tarde. E acordamos com os passarinhos, com o sol, querendo invadir a janela e tudo mais. E uma coisa que eu acho que fica assim, para mim, que ficou muito... Eu estava longe da minha família, né? E a gente já estava 3 dias, ainda estávamos, né? Começando, tínhamos gravado, acho que só uma história, essa seria a segunda, só no domingo que a gente ia gravar. E a gente às vezes passa alguns problemas em casa, né? A gente tem momentos de altos e baixos, e a gente está falando de uma história de amor, de um relacionamento.
E eu sentei ali e em alguns momentos eu já sabia, eu já tinha conversado com a Cris antes, eu já a conhecia antes, por uma amiga em comum. E aí, às vezes, eu olhava assim, o jeito que ele olhava para ela, o jeito de uma conversa em que ela dava voz para ele e ele vibrava com o que ela falava e havia respeito, cumplicidade. Tipo, antes da gente ouvir toda a história e gravar, a gente vivenciou 2 dias com eles, né? Quando a gente foi gravar em Porto, que a gente chegou à noite, ela segurando o rebatedor no meio de uma luz que a gente encontrou para o Cris, ele tirando o casaco dele para dar para o Cris, porque estava muito frio e a gente não estava preparado. Então a gente entendeu que eram pessoas diferentes, né? Era notório, ela falante, agitada, animada, feliz, e não sei o quê. Ele mais contido, mas ao mesmo tempo muito receptivo. E a gente se apaixonou, né? A gente saiu de lá e falou assim, nossa, como eu queria que eles morassem pertinho da gente, pra gente todos os sábados sugar um pouco dessa energia positiva, dessa alegria e desse amor. Quando eu pensei no título desse programa, a gente já saiu daqui mais ou menos alinhado, falei, cara, é isso, porque eu acho que é meio que isso que eu enxergo o amor de Deus, né? Acho que o senhor vai poder falar mais, e como que é a questão da família, né? Então, eu voltei transformada. Eu não sei se eu posso dizer que eu estou num processo de estar um pouco mais calma e olhando mais as pessoas e menos as coisas, mas a história deles mexeu demais comigo, até, né, pensando na natureza. Então, ele, com esse jeito dele todo, ele me deu a cabra na mão para eu segurar a cabra. Nossa, eu falei, meu Deus, como é que eu vou? Era um filhotinho. Eu falei, eu tô com a cabrinha na mão, assim, sabe? Que bonitinho, e a questão que você citou, o foco não está nas diferenças, né? Eu achei isso muito legal, porque às vezes a gente tem a impressão de que só dá muito certo se forem mais próximos de parecido, e eles são os opostos. Eu queria até perguntar para o pastor, que alguém em casa pode estar se comparando assim, ó, nossa, tá tão complicado aqui em casa, eu estou numa família disfuncional e tal, isso é privilégio de poucos. Esse amor genuíno que vem de Deus, pastor, ele procura só pessoas perfeitas? Existem essas pessoas perfeitas aqui nesse planeta? Como é que funciona? Nem pessoas, nem lugares, né? Porque Deus trabalha através da nossa imperfeição. Não existem limites para a atuação de Deus. Não existem limites. Então, assim, um dia alguém perguntou, pastor, será que é mais difícil ser cristão hoje ou antigamente? Não sei se já fizeram essa pergunta. Se eu defino isso, eu limito a Deus. Então, eu sempre digo que a ação de Deus é proporcional à necessidade que eu tenho. Então, a minha situação não tem como resolver. Se renda, que vai acontecer. Eu não consigo ir para o campo, não tem problema. A gente pode, de alguma forma, viver. A gente já teve vários programas aqui no Entre Família, como fazer uma hortinha em casa, por exemplo. Né? De alguma forma, eu olho uma planta crescendo ali. Eu tenho 2 plantas depois da Cris na minha casa. Olha, Cris! E estão sobrevivendo. Sabe, então são coisas assim, a ação de Deus vai ser feita de quanto você vai submeter e de acordo com a sua necessidade. Então pode crer nisso. Do quanto você tiver, aonde você estiver, nas condições que você tiver. E a gente quer chamar uma interação aqui agora do pessoal de casa. Vamos ver quem está chegando, ver qual é a mensagem. Está respondendo a nossa pergunta, se há algum comentário anônimo, olha só, de Luanda, na Angola. Um abraço para todos vocês. Eu quero muito viver na Espanha, mas algumas pessoas com quem já compartilhei este desejo não ficam muito felizes com esta ideia. Será que falta amor genuíno na parte deles? E o que fazer quando não tem apoio da sua parceira? Eu quero ler... Essa é sua, pastor. Não, eu quero ler um pensamento que, coincidentemente, eu li ontem, de C.S. Lewis. Nós podemos ter a certeza de que, assim como há algo nos demais que constantemente frustra os nossos melhores esforços, que eu acho que é o caso dela, né? Ou da pessoa, né? Como há algo nos demais que constantemente frustra os nossos melhores esforços, eu quero ir, mas não tenho apoio, né? Existe algo em nós igualmente fatal que talvez também esteja frustrando os esforços alheios. Quando eu li esse pensamento, fiquei pensando assim,
puxa, eu preciso que ele me ajude ou que ela me ajude. Mas antes eu tenho que fazer outra pergunta aqui, que o C.S. Lewis disse. E o que eu estou fazendo para esse processo de transformação? Eu acho que é muito legal esse sonho. Agora vamos construir juntos esse sonho. Não tenho a parceria nesse sonho. E aí a gente olha que as decisões orientadas por Deus também são decisões racionais, que é o que a gente vê no caso do casal da história. Então, sentou, avaliou. Então, qual é a sugestão que eu dou? O que você está fazendo de forma racional para que esse sonho se realize? Já sentou? Já avaliou? Já fez uma planilha? Quais são os passos que serão dados? Porque, lembra bem da introdução, nossa influência cultural de definir o que é amor genuíno está associado a sentimentos. Essa é uma influência grega para todo mundo ocidental. Agora, quando a gente vai para o texto bíblico, o amor é prática, é ação. Então, o fato, muitas vezes, de uma pessoa dizer não para um desejo que eu tenha, eu estou dizendo assim, ó, não, essa pessoa não me ama. Não significa isso. Na minha definição de que amor é sentimento, a pessoa tem que fazer tudo o que eu quero. Mas, necessariamente, na visão judaico-cristã, amor, às vezes dizendo não, é o caso de Deus. Quando eu peço uma coisa para Ele, e Ele não responde do jeito que eu quero, ou não responde, fica me deixando na espera. Eu estou dizendo assim, Deus me abandonou. Mas essa é a minha definição equivocada do que é amor. Porque a gente também fala, eu vou sonhar com Deus, eu coloco um pedido na minha oração e eu espero Deus concordar com a minha vontade, que é bem diferente, Exatamente. Inclusive da própria o nome dela... Cris? A Cris, esqueci do meu próprio nome, a Cris. A Cris, ela disse, meu Deus, não estou me conhecendo, peraí, não estou chorando aqui, né? Eu acho que também a gente podia pegar agora uma amarração, né? E olhar para toda essa semana que a gente viu. Em todo o contexto ali, porque eu digo assim, para tudo e qualquer lugar, Deus é o começo, né? A gente viu a história do João indo para lá, a gente viu uma empresária empreendendo, buscando mais qualidade de vida para a família. Nós vimos aqui o turismo, né? Eu tenho o sonho de conhecer um país, não tenho condições. O sonhar com Deus é dizer assim, filho, espera mais um pouquinho, filha, coloca o pé na água, vamos decidir. Então, eu acho que é a cereja do bolo, né, Patrícia, que a gente está olhando aqui, é ver essa semana toda, quem tem sonhos de conhecer um outro país, de conhecer a nossa história. Eu acho que eu fico muito feliz desse projeto ter nascido também no coração de Deus, de preparar algo que deu tanto trabalho para chegar na casa das pessoas e que essa semana vão tomar uma atitude para conhecer um novo país, para poder empreender, para poder ver que tem uma história aqui de superação, mas para que tudo isso você possa ter primeiro, para amar o outro, você tem que conhecer a raiz desse amor, né, Patrícia, que é Deus. Nossa, resumiu, ficou tão poético na coisa. Mas foi mais ou menos por aí mesmo. Eu não sei, a gente teve uma parte, né, que a gente ficou pensando, conversando nos bastidores e também gravamos, mas não tem como colocar tudo, né, sobre a matemática, né, já que ele é um cara do mercado financeiro, a matemática que ele fez de quanto custava plantar tantos pés de alface e colocou na planilha, fez tudo isso que o senhor falou. E aí ele falou assim, mas não está batendo, é melhor você ir lá e comprar um pé de alface, né? Financeiramente, então você vai ter muita produção e, né, para distribuir e tudo mais. E aí ela falou assim, mas para mim está valendo. Está valendo porque eu coloco a mão na massa. Está valendo porque eu observo, ela também falou em alguns momentos, eu observo a plantinha morrer. É muito interessante ela falar assim, eu posso plantar. Eu posso e a colocar... reação dele? E aí ele falou assim, então está compensando. Então está batendo a conta. E eu acho que é esse ajuste, né? Ele foi lá do jeito dele, ó, isso aqui não está batendo a conta, você está perdendo seu tempo aí plantando uma coisa e está gastando meu dinheiro, que estou lá trabalhando e tal, nosso dinheiro, enfim. Mas é só uma forma de falar. E essa é uma demonstração de amor genuíno, né? De amor genuíno. Porque eu estou interessado que você esteja bem. E é sobre isso. Isso é muito legal. É sobre Eu gostei de como a gente está encerrando essa semana nesse assunto. Queria muito agradecer a presença do Jean, né? Eu estou sem ponta, sem controle. Eu te controlo. Hoje você está sobre o meu controle. Eu gosto de falar sobre o controle nessa situação, né? Que é essa situação dessa pessoa que... Só para dessa pessoa que veio
quer controlar, né? Eu quero ir, Você não vai controlar o sentimento da tua parceira. Né? Como é que você vai provar ou modificar e tudo mais? Exatamente. A Ana tá Parei. Mas é isso Ana, mesmo. Aí você Não. tem que compartilhar e estar disposto a ouvir. Compartilhe, Com esteja certeza. disposto a ouvir e a ceder. Tem uma planilha, está gastando demais aqui. Não, mas se a gente equilibrar, continua plantando os seus alfaces. Pastor, e agora você vai ter que me ceder esse tempo para eu poder te agradecer aqui Sinta-se à a vontade. sua presença, agradecer a presença da Paty. Minha vontade é não, mas o amor genuíno diz que sim. É mesmo? Tá. Isso que ele tá com ponto, tá? Se não tivesse... Mas pode continuar, pode agora largar o momento para ele. Eu acho que eu já desisti. Eu ia encerrar bonitinho e falar Pastor, umas coisas bonitas. já que mas- nada está no controle, vamos agora pegar a nossa palavra, que é a nossa bússola, que nos dá direção, nos dá esperança, em qualquer momento, em qualquer país, porque Isso aí. com Deus eu diria a mesma coisa que o Sérgio, com Deus eu vou para qualquer lugar. Só falar aqui uma coisa, se você aí de casa quer uma outra semana especial dessa, você #fala, faça outra semana especial, que eu tenho certeza que a Patrícia vai providenciar para nós mais uma semaninha caprichada. Ou não, não sei. Pode ir, pastor. Suzane, eu fico feliz. Seria legal, Desculpe, né? viu, Suzane? Não, pode ir, pastor. Obrigada, Não, tudo pastor, seu. porque esse programa também foi pensado na sua forma de enxergar o mundo e o quanto o senhor tem me mostrado na prática sobre amor aí. Através Muito do bom, meu privilégio filho, de coração. aproximação. Acho que é um tema que a gente tem que crescer muito, é a vida, é o processo que Deus vai fazendo em nós, né, Cris? Olha, eu tenho que respeitar a diretora aqui agora. Eu escolhi um texto, Colossenses capítulo 3, verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Se você ler os versos anteriores, você vai perceber uma lista de várias virtudes que são apresentadas aqui. E ele termina dizendo assim: acima de todas essas virtudes esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amor é o que o amor faz. Amor não é como eu me sinto em relação a você, mas amor é como eu trato você. Quem pode me ajudar a exercer esse amor? Quem pode me ajudar a olhar as diferenças? Quem pode me ajudar a ver que o outro precisa de mim? Quem pode me ajudar a ceder e dizer, eu vou fazer o máximo por você? Eu creio que somente Deus, que é a fonte do amor. E o pessoal, o Deus só precisa do quê, pastor? De um coração aberto para realizar milagres e transformações. Abra o seu coração. Tava com saudade dessa frase aí. Ela é clássica, eternizou. E a gente se despede por aqui, despede de você também. Muito obrigada pela sua audiência, sempre conectadinho aqui no Entre Família. A gente te ama por demais, mesmo sem te conhecer às vezes, né? A maioria, a gente ainda não consegue ver todo mundo por aí pela vida. Mas muito obrigada pela sua companhia de sempre. A gente sempre faz tudo aqui com muito amor e carinho para você. Maravilha, né? Sem pressão nenhuma, Angola nos espera ano que vem. Um abraço especial, né? A todo mundo aí. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É só você da Angola também mandar uma hashtag, né? Chamando a gente para ir para aí, que vai dar tudo certo. E a gente dá um jeito. A gente Patrícia- começa assim, entendeu? Igual A mineiro, vai... A Patrícia disse que vai começar a decupar 3 meses antes, que serão 2 semanas especiais. Uau! Nossa, que mega especial. Tadinha, recém terminou hoje de manhã, já está pensando em outra, mas calma. Mas falando em outra, segunda-feira a gente espera você, horário novo às 15 horas, com um tema fantástico, né, Suzane? É isso aí, fadiga de responsabilidade, aquela fadiga de sempre estar disponível para tudo. E aí, hein, gente, como é que fica isso? A gente vai discutir na segunda-feira. A você um bom fim de semana, Cris também. Valeu. Obrigada, viu? É sempre Thank um you. privilégio estar aqui com Estamos você. juntos. Grande abraço. Fiquem com Deus, tá? Para você um bom sábado. Benção. Tchau, tchau.